Muito bom dia, aqui quem fala é Cláudia Boquilha, sua astróloga preferida neste 13 de dezembro de 2024. E o que significa 13 de dezembro de 2024? Estamos acabando o ano, você já deve estar pensando em comprar o peru de Natal, como é que vai ser a ceia, esse monte de coisa, aquela loucura. Ai, eu adoro esse mês de dezembro, porque eu vou assistir aqueles filmes de Natal no meu stream preferido. Ou fica aquela correria, todo mundo tem que se ver, fazer aquelas confraternizações que você não viu as pessoas o ano inteiro. E vem agora pagar de gatinho. Aí a gente tem que se ver, a gente tem que fazer amigo secreto. Ah, para, né, gente? Pensa bem na vida, o que, que vai mudar? Na astrologia, você sair de dezembro para janeiro não significa nada. Significa no ano novo astrológico, que por um acaso vai ser no dia 20 de 3 de 2025, que no programa passado eu falei, mas vou continuar falando um monte de coisa desse ano, para a gente poder entender o que, que significam essas mudanças de ano, essa parte de calendário. Será que eu consigo aguentar mais? A minha mãe, quando era professora, chegava novembro, as professoras já não aguentavam mais aquelas crianças, né? Para a gente se renovar, para em janeiro, fevereiro começar tudo de novo. Gente, é assim que a gente vai viver a nossa vida, a partir de calendários, de datas? Tudo bem, ritos de passagem, rituais, são importantes na vida da pessoa. O marco da mudança solar, da mudança do sol, da revolução solar, que é o aniversário, é um marco importante na vida. E na numerologia, com certeza, isso daí também é importante. Mas você fazer tudo a mesma coisa, só para você ter um alívio com o 13º que teu chefe te deu, que esse ano você não vai conseguir sair de novo para viajar, porque você está pagando as dívidas de julho? É isso? Ou está na hora de pensar outras coisas da vida? É exatamente uma reflexão um pouco mais filosófica que eu gostaria de fazer hoje. Mas por que mais filosófica? Porque o ano de Júpiter, ele fala sobre as filosofias de vida, os nossos propósitos de vida e da expansão. Então, se eu não souber o que eu vou expandir o quê? A minha barriga de cerveja que eu fico tomando no bar toda noite, porque eu não tenho propósito nenhum de vida e eu fico torrando dinheiro, dando todo o meu dinheiro pro dono do bar. É isso? Não, né? Não é legal. Aí estava pensando o seguinte, se esse ano nós temos que ver o que os robôs vão fazer na vida da gente, o que nós temos que trabalhar em relação ao que é realidade, a fazer a realidade acontecer, esquecer um pouco dos sonhos, eu tenho que pensar um pouco nos valores de vida. Tá bom, mas que valor de vida seria interessante? Eu não sei. Eu não sei como nem pensar, eu não tenho uma estrutura para pensar nisso. Você já viu as pessoas falando que para trabalhar com os prompts de inteligência artificial, você tem que ter vocabulário. Inclusive, os grandes pensadores de 1600, 1700, eles escreviam muito bem. Porque se você não tem vocabulário, você não consegue trabalhar as especificidades daquele assunto. E é claro que eu usei um vocábulo um pouco mais rebuscado, como especificidade, para exemplificar que às vezes, e aí, como é que você tá? Tô legal. E aí, tá de boa? Aham. Não, eu tô angustiada, eu estou perplexa, eu estou alegre. Mas que tipo de alegria? Uma alegria fugaz, efêmera? Não, uma alegria permanente, interna, esotérica, espiritual. Você concorda que tem essas mudanças de vocabulário? Que quanto mais você tem vocabulário, mais você consegue extrair da vida, entender um pouco mais. E nesse mundo cada vez mais digital, cada vez mais, assim, não palpável, esses vocabulários são cada vez mais importantes. E o que a gente tem hoje? A gente tem a nossa linguagem sendo cada vez mais, eu não posso falar essa palavra aqui, mas é violentada. Eu ia usar uma outra palavra um pouco mais pesada, mas nós temos a violência da nossa linguagem cada vez mais.
ela sendo depauperada, ela sendo empobrecida. E com isso, você vai conseguir extrair cada vez menos da vida. E principalmente com toda essa tecnologia, cada vez menos das tecnologias artificiais, das inteligências artificiais. Por quê? Porque imagine você vai falar assim, escreva um texto de uma menina bonita. Escreva um texto de uma menina perplexa com a vida, observando. É uma coisa muito mais rica. É uma coisa que você vai conseguir se comunicar melhor. E quando eu falo comunicar melhor, é porque nós vamos ter um crescimento nesse ano de 2025 muito grande da comunicação e dessa comunicação digital. Claro que as nossas relações pessoais, presenciais, elas vão ser cada vez mais exaltadas, porque elas vão ser a gente vai perceber o quanto elas são importantes e que não dá para você trocar um abraço, um olho no olho com uma pessoa por um Zoom, por uma tela ou qualquer coisa que seja. Mesmo eu que faço lives, às vezes tem pessoas que falam: nossa, eu queria fazer o atendimento de mapa astral com você, mas presencial. Claro, vamos marcar. É um pouco mais complicado, porque eu saio do conforto da minha casa, claro, mas é uma experiência que eu vou contatar uma pessoa, eu vou olhar no olho dessa pessoa, e eu vou até abraçar essa pessoa. Às vezes eu pego pessoas que estão em situações que elas precisam desse acolhimento, de uma vulnerabilidade sem tamanha. Porque, claro, quem que vai procurar uma astróloga quando você está bem, está ótimo, a vida está linda, maravilhosa? Não. Nessa hora você vai procurar o shopping para comprar um vestido novo. Mas quando a pessoa está numa situação que ela está perdendo valores importantes na vida e procura uma astróloga, ela precisa desse acolhimento, e o presencial dá isso que muitas vezes o digital não dá. E isso é uma coisa que vai ser cada vez mais valorizada na vida. O nosso valor, o valor da humanidade, o valor das pessoas vai mudar muito nesse mundo das máquinas. A gente vai ter, principalmente com Plutão em Aquário, a gente vai ter novas noções de trabalho e do valor das coisas, da moral. Eficiência, produtividade, isso é fácil, isso o robô resolve. Mas e a moral, e a ética, e o valor da vida humana? Cada vez mais, valores como virtude, como consciência e ação ética serão mais valorizados do que simplesmente você realizar uma tarefa que um robô faz ou que qualquer um faz. E quando eu estava falando dos prompts e o empobrecimento da linguagem, eu digo que muitas pessoas que foram ser contratadas para trabalhar com inteligência artificial, eles resolveram pegar um pessoal de 35 anos ou mais. Por quê? Porque eu tenho 45, nós tivemos uma educação completamente analógica. Eu tive que estudar com a Barça, eu tive que escrever com a mão, não com os dedos no teclado. E a gente sabe que quando você aperta a tecla, que por um acaso é a tecla A, e aperta a tecla M, não há diferenciação no seu cérebro em relação a isso. Agora, quando eu faço a bolinha do A e a perninha, e quando eu faço uma voltinha do M, a segunda voltinha do M, a terceira voltinha do M, eu tenho uma diferenciação cognitiva no meu cérebro. E isso faz com que eu aprenda mais. Você já percebeu que quando você está vendo uma aula e você anota, você escreve com a tua mão cursiva, você aprende muito mais do que se você digitasse no computador? Porque é isso, o nosso HD chamado cérebro, ele tem essa outra forma de trabalhar. E pelo fato da gente ter sido educado dessa forma completamente analógica, a gente guarda mais vocabulário junto da gente. A gente teve que ler coisas que fez com que a gente tivesse um vocabulário maior e que essas gerações mais novas não têm. E que o consumo de conteúdos rasos, sem aprendizados de vocabulário, de ensinamentos e de piadinha, dancinha, sei lá o que essas coisas aí, porque eu sou muito cringe para entender dessas coisas, isso faz com que as pessoas não aprendam. E elas não aprendendo esse vocabulário,
como que elas vão extrair o melhor da inteligência artificial, como que ela vai fazer uma diferenciação de uma menina bonita, de uma menina elegante, de uma menina classuda. Essa é uma das principais questões que esse ano de Júpiter 2025 vai trazer nas mudanças da nossa vida. E aí eu chego e começo a conversar com alguns pensadores estoicos. Estoicismo é uma forma bem assim, frugal de entender a vida. Eu quero só o que vale a pena, só o que verdadeiramente vale a pena. Como diria Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E você pensa o seguinte, bom, os estoicos, eles estavam pensando numa vida mais simples, do que realmente vale a pena. E uma delas é o desapego. O que significa isso? Eu não posso ser governado por aquilo que está fora do meu controle. Essa substituição de mão de obra não está no nosso controle. Não adianta eu querer lutar contra ela. Até no programa passado eu dei o exemplo dos cobradores de ônibus que estavam querendo lutar para continuar tendo seus postos de trabalho, quando uma simples maquininha faz o trabalho de um cobrador. Ótimo, que essa pessoa vai se desenvolver fazendo um outro trabalho com muito mais dignidade, com muito mais tecnologia, avanço e evolução, que essa pessoa possa aprender mais. Isso seria interessante. Esse seria o pensamento de evolução que o Júpiter traz para a gente nesse ano de 2025. Virtude e propósito do ser humano. Porque o ser humano jamais vai ser substituído pela máquina. Porque ele tem moral, ele tem ética, ele tem sabedoria, ele tem comunidade. Ou você acha que aquele encontro dos seus amigos, que vocês não se viram o ano inteiro, nessa confraternização que você vai fazer amanhã, você acha que essa comunidade que vocês formaram, ela não tem valor? E você acha que um robô consegue mudar isso? Talvez você fale de um negócio que você quer fazer na tua vida, um produto novo na sua empresa, e os teus amigos falem, olha, o que você acha disso, daquilo outro? Pode ser que o robô te dê uma ideia um pouco mais interessante, um pouco mais racional, mais quadradinha, mas ele não vai ter a intuição que teu amigo tem, que te conhece desde que você tinha 14 anos, pensando naqueles sonhos, naqueles ideais completamente malucos de um adolescente, que o pessoal falava que não tinha nada na cabeça, né? Mas depois você percebe o quanto que aquelas coisas da adolescência, elas têm valor hoje. Aquela essência de quem você era e você foi crescendo é o que mais vale hoje, e isso o robô não pega de você. Outra ideia dos estoicos é sabedoria e escolha pessoal. O que eu posso e o que eu não posso controlar? Eu não posso controlar a invasão dos robôs na vida, mas eu posso controlar como eu vou reagir a essa situação, como eu vou reagir a essa mudança. Este programa é gravado e hoje estava chovendo. O que eu fiz? Eu trouxe um guarda-chuva. Nossa, mas que coisa óbvia. Então, eu escolhi como que eu vou tratar com aquela adversidade da chuva. Você sabe que chuva em São Paulo ninguém anda. Seria loucura eu vir de carro na Avenida Paulista. Então, eu peguei o carro, fui até a estação de metrô. Até andar até o metrô, eu peguei o guarda-chuva, usei o guarda-chuva e na volta vou fazer a mesma coisa. Pronto. Como foi a minha escolha diante de uma adversidade da vida chamada chuva? É isso. E também, de preferência, para quem conhece São Paulo, não vai querer sair às 5 horas da tarde de carro num lugar que alaga. Essa é uma escolha que você faz da vida. Talvez, se você não trabalha na política, na prefeitura, você não consiga resolver o problema do alagamento agora. Você tenha que ter outras ações. Mas eu estou falando agora, hoje. Você precisa passar lá. Você vai ter que mudar o caminho. Você vai ter que pegar o metrô. Você vai ter que tomar outras atitudes. E você vai sair chorando? Não. Eu vou colocar um tênis e não um sapato de salto. Eu vou mudar o meu traje hoje para estar mais coerente com o que eu vou enfrentar hoje. E tá tudo certo. O problema é se você fica chorando
as mágoas daquilo que você não consegue, da vida perfeita que você não tem. Vocês já viram que às vezes no meio do asfalto nasce um matinho e esse matinho começa a crescer bastante? Olha quantas adversidades está lá. Está cheio de asfalto, cheio de piche e aquele matinho está crescendo. Em quantas vezes a gente tem um solo fértil pra caramba, para um monte de coisa e a gente fica chorando? Ah, eu sou um manjericão, mas eu fico chorando porque eu queria ser um alecrim. Não, querida. Vai ser o seu manjericão, como sempre. É o que o Clóvis de Barros sempre fala. O sapo sapeia, o vento venteia. O que significa isso? Se a vaca vai mugir, a vaca vai dar leite, o sapo vai sapear, o vento vai ventar. Não adianta você querer fazer outra coisa. Isso é o propósito de vida que quando você entende e entra isso, porque entender racional não basta, a gente tem que sentir isso. Pronto, eu sou assim, eu sinto isso. O dia que vale a pena é esse. Você já viu o dia que vale a pena na sua vida? O que você fez de interessante? Eu já vi. Quando tivemos o ano de 2015, nós tivemos o ano de Marte. E ainda não tinha muito essa coisa de atendimentos online, né? A gente está falando de quase 10 anos atrás. E eu fui na Eubiose, na Sociedade Brasileira de Eubiose, que eu faço parte, e eu fui na Eubiose Campinas. Então eu acordei 6h30, 7 horas da manhã, eu ainda não era casada. Peguei minha avó, minha mãe fez o café, uma coisa assim, tomei café, peguei o carro e cheguei na Eubiose para fazer umas 9 horas da manhã para fazer a palestra às 10. Fiz a palestra das 10 ao meio-dia, depois fui almoçar com o pessoal. Depois do almoço, eu fui fazer alguns atendimentos. Eu tinha que fazer atendimento rápido, porque era 1 hora só para cada um. E eu pegando o mapa astral da pessoa, falando com a pessoa e escrevendo, para a pessoa poder lembrar o que eu tava falando para ela. Olha, aqui, qualquer coisa depois você me liga, tal, não sei o quê. E eu fazendo. Aí a pessoa, uma lá que estava orientando, você não quer dar uma descansada para a próxima pessoa? Porque você já fez, acho que 2 mapas astral, um direto, né? Um atrás do outro, você já fez palestra, você deve estar cansada. Eu falei assim, não, querida, pega a minha garrafinha de água, enche mais garrafinha de água e manda logo a outra para eu poder vir. Ótimo. Veio lá, fiz mapa astral, 6 horas da tarde, tivemos o ritual da eubiose, eu participei desse ritual, e depois do ritual, eu saí de lá e fui embora para casa. Nem jantei com o pessoal lá, voltei de Campinas para São Paulo. O que eu fiz? Cheguei em casa umas 7h30, 8 horas, uma coisa assim, né? O que eu fui fazer 8 horas da noite? Eu fui sair com meu namorado, que depois virou marido. Ai, mas Cláudia, você não está cansada? Você já foi dormir 1 hora da manhã, porque você foi fazer, você estava preparando a palestra para acordar às 7 horas, 6h30, 7 horas da manhã. Para você ainda querer sair à noite, você não está cansada? Não, eu estou feliz, porque hoje eu fiz o que eu mais gostava na vida. E eu faria isso muitas mais outras vezes. E quando eu lembro desse dia, que faz quase 10 anos, eu percebo o quanto a gente fazer o que a gente gosta toca na vida da gente. E é exatamente esse exercício que eu quero que você faça. Pense nesse dia, ou se não foi um dia, foi uma manhã agradável, que você fez aquilo que você amava, que você gostava. O que foi que tocou seu coração verdadeiramente? E é esse o valor que a gente tem que dar na vida. Porque assim, a vida é cheia de incertezas. A gente tem certeza de coisas que a gente gosta, mas o caminho, a trajetória muda completamente. O que acontece e o idealismo. Para onde que a inteligência artificial vai? Para onde que a nossa vida vai? O Marco Aurélio, que é um desses estoicos, ele diz para a gente ter a claridade interna. O que significa isso? Porque a gente tem as incertezas externas. A vida acontece enquanto você planeja. Ou seja, eu estou lá tentando, idealizando uma vida, mas eu não estou fazendo com as armas que eu tenho aqui, com o que eu tenho aqui. E eu tenho que entender que essa vida é efêmera, essa vida é transitória, ela é cheia de incertezas. Nesse dia que eu estava indo para Campinas, o pneu poderia ter furado. Já teve outra vez que eu fui para Campinas, que caiu não sei o que lá do meu para-choque, eu tive que parar. Graças a Deus, um outro rapaz parou lá para me ajudar.
arrancou aquele negócio lá do para-choque e eu continuei viagem linda e maravilhosa, sem ficar fazendo aquele tec, 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 tec na estrada lá, mais uns 50 quilômetros. Então, essas questões vão aparecer, mas como que eu vou me portar diante dessas incertezas, diante desse para-choque aí que deu esse problema? Eu vou continuar meu caminho, eu vou para lá. Eu tenho essa meta de chegar em Campinas, então eu vou dar um jeito. Ótimo, encontrei uma pessoa que me ajuda, porque eu também não faria a menor ideia do que fazer com um carro que está com problema. Mas tudo bem. Esse valor vai ser muito mudado. E isso é o que é mais encantador na vida. Essas reflexões que a gente faz. Aí eu cheguei para a inteligência artificial e falei, considerando a inteligência artificial, as filosofias, as mudanças de valores de vida, como que seria o Instagram desses três pensadores, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, que são esses estoicos, esses filósofos? O que eles falariam, qual era a frase que eles colocariam nos stories? E aí, temos aqui três frases que a inteligência artificial me deu e que eu particularmente achei muito ideais. Sêneca diria o seguinte: o maior bem não está em fazer o que os outros esperam, mas em fazer o que a sua alma realmente precisa. O que a sua alma realmente precisa. Realmente, eu estou fazendo o que minha alma realmente precisa? Vamos pensar. Epíteto, o que Epíteto falaria nos stories? Não importa o que a máquina faz, mas o que você faz com o que ela lhe oferece. É exatamente a reflexão sobre essa mudança do mundo, que já tivemos revolução industrial, que já tivemos revolução digital e agora a revolução dos robôs da inteligência artificial. E Marco Aurélio, o que ele falaria nos stories? O que está fora de você não te define. A única revolução que importa é a sua. Ou seja, não importa se você é analógico de 1980, se você é da turma do ICQ, se você é da turma da dancinha do TikTok, ou se você não sabe o que é você e uma inteligência artificial. O que importa é o que está dentro de você e o que você faz na vida, a evolução que você faz. Por isso que esses valores vão ser cada vez mais desenvolvidos a partir de agora. Sim, menos tecnicidade e muito mais subjetividade. E para a gente trabalhar essa subjetividade, nada melhor do que a astrologia, conhecendo o seu mapa astral, acompanhando o seu mapa astral o tempo todo, toda lua nova, toda entrada de planeta significativo em algum lugar, definindo as suas metas de vida. Eu faço esse acompanhamento para empresários, para profissionais liberais, para pessoas que precisam tomar decisões rápidas na vida e não tem tempo para perder, não tem tempo de ficar com nhenhenhê, de coisinha, tudo mais. Eu faço atendimento para esse tipo de pessoas. Eu também faço atendimentos únicos. Então, se você nunca fez a leitura do seu mapa astral, aproveite agora no final de ano para fazer essa leitura. E também, se você quiser usar a inteligência artificial para fazer o seu mapa astral, eu te ensino pelo valor menor que uma pizza. Por que você precisa aprender? Porque se você for pela inteligência artificial, ele vai ensinar tudo errado. Eu já fiz testes e 100% dos testes deu errado. Então, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. O meu WhatsApp também está no link da bio do meu Instagram, @ClaudiaBocchili. Bocchili se escreve B-O-C, Chile. Chile, sabe aquele paísinho compridinho da América do Sul que tem vinhos maravilhosos? Então, esse nome, Cláudia Bocchili, também, se você colocar no YouTube, você vai conseguir acessar esse e outros programas. E também, por hoje, dia 13 de dezembro, ser o dia do aniversário do Alexandre de Moraes. Sim, ele nasceu no dia do AI-5, em 1968, e eu estou fazendo uma releitura do mapa astral dele lá no meu YouTube. Então, se você quiser saber como que vai o mapa astral de uma das pessoas
mais importantes do país, sem colocar jogo político no meio. É uma análise imparcial, porque o astrólogo tem que ser imparcial, você pode encontrar lá. Então, muito obrigado para todos vocês e até o próximo programa.